Iniciamos setembro e importante data é celebrada neste mês. Data esta que me refiro à próxima quinta-feira. É o dia da independência do Brasil, a qual tem como marca histórica o famoso 7 de setembro do ano de 1822. E diante desta ocasião, desta celebração, é que a série de mensagens a ser tratadas neste mês é Cidadania para a Paz. Cidadania para a Paz, como já muito bem enfatizada em nossa liturgia, nas orações do reverendo Lucas, do reverendo Eliseu também. Na leitura da palavra de Deus, aprendemos sobre a cidadania celestial. Aprendemos que somos cidadãos dos céus. O apóstolo Paulo escreveu em Filipenses, no capítulo 3, versículo 20, pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. O autor da epístola aos Hebreus, no capítulo 11, ao tratar da história dos patriarcas Abraão, Isaque e Jacó, fala que eles peregrinaram sobre a terra da promessa como terra alheia, mas que aguardavam a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. E conclui, estes aspiravam a uma pátria superior, isto é, celestial. O mesmo autor, em Hebreus, no capítulo 13, versículo 14, escreve, na verdade, não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a que há de vir. Como cidadãos dos céus, nosso olhar está no futuro, nossa esperança está na plenitude ou na consumação do reino de Deus, em que toda forma ou manifestação do mal, responsável pelo nosso sofrimento e pela nossa dor, não mais existirá. Nossa alegria e conforto estão na vida eterna, a vida na glória, na cidade celestial. Mas, na leitura da palavra de Deus, aprendemos também sobre a nossa cidadania terrena. Aprendemos que somos cidadãos da terra. A cidadania do céu não anula a cidadania da terra. Somos cidadãos do céu e somos também cidadãos da terra, com direitos e deveres, com responsabilidades e privilégios. E por sermos cidadãos dos céus, nossa cidadania aqui na terra deve ser exercida à luz da vontade de Deus, deve ser pautada nos valores do reino de Deus, e dentre estes valores está a paz. Todos nós sabemos que uma das principais carências que temos em nossa vida é a da paz. Tanto do ponto de vista pessoal como social e também na dimensão planetária. Percebemos a necessidade da paz em nossos dias. O teólogo espanhol Juan José Tamoio escreve assim sobre este assunto, abre aspas, a paz é um dos bens mais preciosos da humanidade, mas ao mesmo tempo um dos mais frágeis e delicados. É o bem mais desejado e, por sua vez, o mais ameaçado. Constitui um ideal a ser conseguido, mas cada vez mais parece distante, fecha aspas. No sentido bíblico, paz significa muito mais que ausência de guerra. Embora, se não houvesse guerra em nosso mundo, guerra entre as nações, guerra no país em que vivemos, guerra até mesmo na família, já seria uma grande coisa, uma grande conquista
para todos nós. Mas paz, no sentido bíblico, é shalom. E shalom é vida em plenitude, é bem-estar em todas as dimensões da nossa existência. Shalom é alegria no coração, é segurança no lugar onde vivemos, é segurança no que diz respeito à subsistência da nossa vida. Shalom é satisfação desfrutada em cada momento da nossa caminhada neste mundo. Shalom é um conceito que possui riqueza semântica, que não se equipara ou não se adequa à eirene grega, à paz grega. Shalom refere-se à vivência coletiva regada de bem-estar. Shalom se faz presente no prato de comida que diariamente está diante de nós, é uma experiência com o shalom divino, mas o shalom também está presente na constituição e na vida em família. Shalom está presente nas amizades que temos e nas celebrações que realizamos com as pessoas que amamos. Shalom está presente na saúde, que também nós temos, e quando ela faltar, shalom está na esperança, está no descanso, na vida da vida eterna, em que receberemos o corpo glorificado, livre de toda enfermidade e dor. Shalom está presente nas relações sociais, pautadas na justiça, na verdade, na solidariedade e na dignidade de todas as pessoas. Não é difícil perceber o quanto as pessoas e a vida em sociedade necessitam da paz. Em nossos dias, o espírito belicoso está muito acentuado, existe muita violência em nosso mundo, muita miséria, muito descaso e omissão, existe muita indiferença e desigualdade que leva à desumanidade e à marginalização. Em nosso mundo, infelizmente, prevalece a cultura da guerra em detrimento à cultura da paz. O texto que nós acabamos de ler no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, os versículos 13 a 16, é uma pequena parte do sermão pregado por Jesus no monte. E neste conhecido sermão do monte, Jesus apresenta o significado de vivermos sob a dinâmica e os valores do reino de Deus. Chama a nossa atenção neste texto o fato de Jesus dizer que nós, eu e você, somos sal da terra e luz do mundo. E estas duas considerações são importantes para a boa compreensão destas figuras de linguagem utilizadas por Jesus no que diz respeito a todos nós. A primeira, a ligação ou a relação do texto em que lemos com o texto das bem-aventuranças. Neste sentido, sal da terra e luz do mundo são os bem-aventurados. Os bem-aventurados ensinados por Jesus antes dele dizer que somos sal da terra e luz do mundo. Sal da terra e luz do mundo são os humildes de espírito, os que choram, os mansos, os que têm fome e sede de justiça, os misericordiosos. Sal da terra e luz do mundo são os limpos de coração, os pacificadores, os perseguidos por causa da justiça do reino e perseguidos também pelo fato de testemunharem Jesus Cristo como Senhor e Salvador. A segunda consideração, sal da terra e luz do mundo, são os que valorizam e os que praticam o que Jesus ensinou em todo o seu Sermão do Monte, em que ele fala sobre a relativização da lei, onde Jesus também ensina sobre o homicídio, o adultério, o amor ao próximo, ensina a importância e como devemos orar, que ninguém pode servir a dois senhores, onde Jesus, no Sermão do Monte, ensina a justiça do reino de Deus, que é diferente da justiça
humana e fala que seremos julgados na mesma medida em que julgamos os outros. No Sermão do Monte, Jesus também ensina sobre o perdão, sobre os falsos profetas e onde a nossa vida está fundamentada, na rocha ou então na areia. Quem crê nas palavras de Jesus se torna sal da terra e luz do mundo. É muito importante atentarmos para o indicativo do texto bíblico. Vós sois, disse Jesus. Vocês são. Nós somos sal da terra e luz do mundo. Não se trata de uma condicional. Se fizermos isso ou se fizermos aquilo, nos tornaremos sal ou então luz. Também não se trata de um imperativo. Vocês devem ser sal da terra e luz do mundo. Não é isto que Jesus está dizendo, não é isso que Jesus está falando. Trata-se de uma afirmação, trata-se de uma constatação. É um indicativo, vós sois, nós somos sal da terra e luz do mundo. E nós somos isto, não porque nós mereçamos, mas porque Jesus assim o quer. Porque Jesus assim nos instituiu. Nós somos o que somos, porque Jesus nos coloca nessa condição. E já que somos sal da terra e luz do mundo, devemos viver como Jesus viveu e devemos também viver conforme Jesus nos ensina. Somos aqueles e aquelas que salgam a terra e iluminam o mundo. Aquilo que faz a diferença no mundo em que nós vivemos diz respeito a mim, a você e a todos nós. Se não vivermos em conformidade com o que Jesus ensinou, significará que o sal perdeu o sabor, tornou-se insípido, pois não salga, não cura, não preserva, não é eficaz. O sal que não altera o sabor, o sal que não enriquece o sabor, que não promove a diferença, não serve para nada. Segundo as próprias palavras de Jesus, para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Nós, cristãos, que seguimos Jesus, somos para o mundo o que o sal é para a comida, uma parte necessária e indispensável para dar sabor, para fazer toda a diferença, mesmo numa quantidade pequena. Jesus disse também que nós somos a luz do mundo, mas se não agirmos de acordo com o Evangelho de Cristo, se não agirmos de acordo com o ensino de Jesus, a luz não iluminará, não iluminará. Quando Jesus fala no versículo 14, que não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, está dizendo que uma cidade edificada deve ser vista, deve ser contemplada, as pessoas devem ver com nitidez esta cidade edificada, a qual não deve ser colocada ou se esconder acima de um monte. Esta cidade deve ser admirada pelas pessoas, ela não pode ficar escondida. Assim deve ser o nosso testemunho, assim deve ser a nossa vida, assim deve ser o nosso comportamento em Cristo Jesus e dos valores do reino que regem a nossa vida. Nós somos a luz do mundo, mas se esta luz não brilhar, não iluminar, não afugentar a escuridão, as trevas, conforme o versículo 15, seremos como a candeia colocada debaixo do alqueire, ou seja, uma espécie de lâmpada colocada num lugar em que a luz se apagará. O lugar da candeia é no velador, e assim, conforme o texto bíblico, ilumina a todos que se encontram na casa. Uma lâmpada que não acende, uma lâmpada queimada, uma luz que não ilumina, também não serve para nada, não atinge a sua finalidade.
e não produz o efeito desejado por Jesus. É por isso que Jesus encerra o texto dizendo, versículo 16, assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Sobre esse assunto, devemos tomar o cuidado para que na prática, na demonstração, no testemunho das boas obras, nós não sejamos glorificados no lugar de Deus, mas sim, conforme as palavras de Jesus, que o vosso Pai seja glorificado, o vosso Pai que está nos céus. Muitos se perdem nesta dinâmica do testemunho, da prática das boas obras, por desejar aquilo que é de Deus. Acaba sendo glorificado, elogiado, enaltecido, em vez daquele que é o nosso Criador e o nosso Redentor. Para concluir, ser sal da terra e luz do mundo tem implicações diretas com a cidadania para a paz. Todos nós conhecemos a bem-aventurança que nos remete a este assunto. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos e filhas de Deus. Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 9. Ser sal da terra e luz do mundo diz respeito, em primeiro lugar, ao que somos em Cristo Jesus e, como consequência, as boas obras que realizamos, não porque nós somos bons, não porque nós temos condições e capacidades, mas porque o Espírito Santo de Deus que habita em nós nos chama, nos motiva, abre os nossos olhos e nos leva a realizar, a praticar estas boas obras. E aquilo que nós somos e aquilo que nós fazemos como boas obras nesta perspectiva deve ser visível, deve ser notório. Como diz o texto em que nós lemos, salgar e iluminar, conforme as palavras de Jesus, acontece no exercício da cidadania que todos nós devemos exercer na sociedade em que vivemos. Num mundo violento, sem o sabor da alegria, da justiça e do amor, tomado pelas trevas em diversas situações, como sal da terra e luz do mundo, devemos ser promotores da paz. Exercer a cidadania para a paz, a partir de pequenas ações que estão no alcance de todos nós, seja no ambiente do trabalho, seja no trânsito, seja dentro de casa, seja na própria igreja de Cristo Jesus. Boas ações que promovem a cidadania da paz, que estão ao nosso alcance, diariamente, de forma corriqueira, e que todos nós saberemos muito bem como aplicá-las. A conhecida oração de São Francisco de Assis muito nos ajuda nesse sentido. Se você tem alguma dúvida de como praticar as boas obras, preste atenção nesta oração e procure aplicar na sua vida. Esta oração diz assim: ó Senhor, faze de mim um instrumento da tua paz. Onde há ódio, que eu leve o perdão. Onde há ofensa, que eu leve união. Onde há descrença, que eu leve a fé. Onde há erro, que eu leve a verdade. Onde há desespero, que eu leve a esperança. Onde há tristeza, que eu leve alegria. Onde há trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, faze que eu não procure tanto ser consolado quanto consolar, ser compreendido quanto compreender, ser amado quanto amar, pois é dando que recebemos, perdoando é que somos perdoados, morrendo é que ressuscitamos para a vida eterna. Sejamos irmãos e irmãs, sal da terra e luz do mundo, conforme as palavras do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.